Sejam muito bem-vindos ao canal Valdinei Martins. Pessoal, a crise institucional no Rio de Janeiro se agrava a cada dia. E pior agora, graças a uma decisão do ministro Zanin, aquele eterno advogado do Lula que tirou o Luiz Inácio da cadeia, pavimentou o caminho que colocou esse cara na presidência da República. O Zanin tomou uma decisão ontem, dia 24 de abril, que tumultua ainda mais a situação do Rio de Janeiro. Uma decisão bastante controversa. Eu vou mostrar para vocês alguns trechos aqui do próprio Zanin. Bom, para você entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro, pessoal, nós completamos um mês em que o Rio de Janeiro tem sido governado pelo presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ricardo Couto. Isso porque, com a renúncia do governador Cláudio Castro, que renunciou para concorrer ao Senado, quem deveria assumir era o vice-governador. Já tinha renunciado para ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. E aí, no lugar dos dois, deveria assumir o presidente da Alerj, que na época era Rodrigo Bacelar. Foi afastado naquele momento e agora está preso, acusado de envolvimento com crime organizado. Por isso, sem o primeiro, o segundo e o terceiro, assumiu o quarto nome na linha sucessória, que é o doutor Ricardo Couto. A partir daí, o Rio de Janeiro tem sido vítima de sucessivas ações judiciais da esquerda, lideradas pelo PSD do Eduardo Paes. O objetivo desse grupo político é travar o Rio de Janeiro para que o grupo do Eduardo Paes também avance na estrutura do Estado do Rio de Janeiro. Eles já controlam a estrutura da prefeitura, você sabe, até pouco tempo Eduardo Paes era prefeito, renunciou para concorrer ao governo, deixou lá o seu vice, o Eduardo Cavalieri, mas ainda é o Eduardo que controla a máquina no município do Rio de Janeiro. Mas o que nós percebemos é que eles não querem eleição, nem direta nem indireta. Com a dupla vacância, já deveria ter sido convocada uma eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro. Ou eleição indireta ou direta. Essa é uma discussão que ocorre agora no STF. O PSD não quer eleição. Eles querem manter um governador nomeado pelo STF. E vocês percebem na complementação deste trecho aqui do ministro Zanin, onde ele diz o seguinte: isso porque verifiquei que a renúncia do ex-governador, o Cláudio Castro, ocorrida um dia antes da finalização do seu julgamento no TSE, foi um mecanismo de burla para evitar sua cassação. Bom, esse é o ponto de uma grande dúvida que acontecia. O próprio ministro Gilmar Mendes pediu vistas desse julgamento aí da eleição direta e indireta. Por quê? No entendimento dos ministros, se a dupla vacância se deu porque o governador foi cassado, deveria ser uma eleição direta, o povo indo às ruas, de novo, indo às urnas para votar. Se a dupla vacância se deu por renúncia, o governador renunciou, então a eleição deveria ser indireta. Não é o que está na Constituição, mas é o que os ministros entendem. Bom, de qualquer forma, o acórdão do TSE ele foi taxativo. Eles não cassaram o governador Cláudio Castro, porque o próprio TSE entende que o governador renunciou e por isso teve a perda do objeto da cassação. Então, não tem cassação do Cláudio Castro, não tem efeito de cassação. Então, como o Zanin ele está usando na sua decisão um argumento que o próprio TSE rejeita. Então, quem deveria cassar o mandato de alguém é o TSE. O TSE não cassou o mandato do Cláudio Castro. E o Zanin está se baseando na cassação. O final da decisão do ministro Zanin, ele revela algo gravíssimo sobre a situação que o Rio de Janeiro se encontra agora. Olha só, em outras palavras, de acordo com o texto dos autos dessa reclamação, a eleição realizada em 17/4/2026, a eleição do presidente da Alerj, para presidente da Alerj, que, reitero, também encontra-se sob júdice, poderá ter efeitos intercorpores, porém, não tem condão de modificar a decisão proclamada em julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal em 9/4/2026. O que significa isso, pessoal? Ele reconhece a eleição do presidente da Alerj, mas diz que isso não muda a decisão do STF sobre quem fica no governo do Rio. Então, quem define nesse momento quem governa o Rio de Janeiro não é a Constituição,
aquela ali que organiza governador, vice-presidente do parlamento, depois o presidente do judiciário. Não é isso que está valendo. Uma decisão do judiciário é que nomeou o governador do Rio de Janeiro nesse momento. E essa decisão do judiciário, como ela está em aberta, eles definem que Ricardo Couto fica no governo até que o próprio STF defina se teremos eleição direta ou indireta. Vejam, foi todo um castelo de cartas construído pelo PSD para levar o Rio de Janeiro à situação que temos agora. Um governador nomeado pelo STF interinamente e um juiz, o presidente do Tribunal do Rio de Janeiro. Qual é a grande gravidade, além da violação dos 4 milhões e 300 mil votos que elegeram os deputados da Alerj aqui no Rio de Janeiro? Além dessa violação, além de nós não termos aqui o que diz a Constituição valendo no Rio de Janeiro, nós temos um problema político. Por quê? Se Douglas Ruas assume hoje o governo do estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas está sob dupla vigilância ou tripla vigilância. A justiça vigiando o governador do estado. O parlamento, que tem o poder de fiscalizar, porque dentro do parlamento tem maioria de direita, sim, mas temos também oposição para criticar, para fiscalizar, para se contrapor aos atos do governador. E temos também o povo do estado do Rio de Janeiro, que em outubro vai às urnas para eleger o seu novo governador e os seus deputados. Ora, se temos um político no governo do estado do Rio de Janeiro, ele está sob essa tripla vigilância. Mas no momento em que o Rio de Janeiro é governado por um juiz, um presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que sabemos, em breve estará no Tribunal Superior de Justiça, esse governador, que é um juiz, ele certamente não estará sujeito à vontade do povo, ao julgamento do povo nas urnas. Ele também dificilmente estará sujeito ao julgamento da justiça que ele mesmo preside e também não tem como estar sob o julgamento, a vigilância do parlamento. Por quê? Qual deputado hoje vai denunciar, criticar, fazer oposição a um juiz que amanhã pode julgar o seu próprio mandato, os seus atos e etc. Enfim, o Rio de Janeiro hoje segue refém de um grupo político liderado por Eduardo Paes. Aquele grupo político do Lula, do Paes, do Cabral, que tanto mal já fez ao nosso Estado. Parece que eles estão voltando ao poder, se não pelas urnas, por outros caminhos. A gente vai acompanhar tudo isso, torcendo para que a Alerj consiga reverter essa realidade, torcendo para que logo o STF tome uma decisão e o Rio de Janeiro tenha uma eleição, direta ou indireta, mas que volte a democracia no Rio de Janeiro. Porque governador indicado, como nos tempos de ditadura, nunca mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo para mais pessoas saberem o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Deixe o seu like e se inscreva no canal Valdinei Martins. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.